Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1 até o versículo 13. Amém? Todos acharam? Passamos a ler, fazer a leitura, e nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não atentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem sentar. E com esse texto para a meditação da igreja, dever em casa, lembrando que os irmãos têm a liberdade de participar no culto, terça, culto de ensino, sempre agregando, acrescentando alguma coisa para o nosso crescimento. Quando você chega no capítulo 10 de 1 Coríntios, quem se atentou para ler o contexto, porque é muito importante toda leitura de um texto, sempre nós se atentarmos a lermos o contexto, porque sempre antes do texto tem um contexto. E no capítulo 9, capítulo 8, 9, a gente vê a preocupação de Paulo em a cada dia instruir o povo de Deus a andar em um caminho que fosse diferente do caminho dos pagãos, pois a época ao qual existia ali, havia em Éfeso o templo da Diana, de Afrodite, a deusa do amor, e havia cultos pagãos. Chega um momento que Paulo chega a dizer à igreja que comunhão tem o templo de Deus com o templo dos demônios, que comunhão tem a luz com as trevas. Então Paulo ele começa a trazer exortações, ele começa a trazer instruções para que o povo viesse entender que hoje a nossa vida, hoje o nosso corpo, o nosso coração, o nosso ser como um todo, ele é para ser ofertado no altar de Deus como um culto racional, em sacrifício santo e agradável ao Senhor. Hoje o nosso corpo, a nossa vida não pode mais ter nenhum envolvimento com as obras infrutuosas das trevas, pois no passado, em outrora, em tempos remotos, era assim que nós vivíamos, preso em toda sorte de imundícia e de pecado, o qual para nós isso era prazeroso, isso era vantajoso,
porque nós estávamos cegos. Como o próprio Paulo em Coríntios 4, ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que a luz do Evangelho, a revelação de Deus, não chegue ao coração do homem. E por isso que era tão difícil as coisas de Deus entrar dentro de nós, porque nós estávamos cegos. Nós andávamos como ovelhas desgarradas, se extraviando nos nossos próprios caminhos, como disse Isaías no capítulo 53. Essa era a nossa condição. Mas agora um povo que foi salvo, um povo que foi liberto, um povo que foi lavado no poder do sangue de Jesus, agora Paulo vem instruir esse povo a entender que não há mais como ter comunhão a luz e as trevas. Não há mais como ter comunhão as coisas santas com as coisas profanas. Hoje a nossa vida pertence ao Senhor. E a grande prova que nós temos até para nós mesmos de entendermos que nós somos do Senhor é quando nós passamos a viver não fazendo mais a nossa vontade, mas fazendo a cada dia a vontade dEle. Porque se Ele é Senhor, Ele tem uma vontade sobre nós. Se Ele é o nosso Senhor, Ele tem domínio sobre a nossa vida. Se Ele é o nosso censor, quem determina todas as coisas é Ele. E a nossa maior preocupação a cada dia, irmãos, é que para que possamos alcançar a cada dia os benefícios da salvação e a confirmação de Deus, da sua obra, da sua graça sobre nós, é entendermos que nós temos que andar a cada dia, não no nosso padrão mais de vida velho, mas em um padrão novo. Porque não tem como eu estar em Cristo e ser uma velha criatura, porque quem está em Cristo é nova criatura. Louvado seja o Senhor. E tudo o que Ele fez foi por amor à minha e à tua vida. E toda a instrução da palavra, toda a doutrina e todo o ensino vem para nos trazer orientações, para entendermos que uma divisão foi feita na nossa vida. O Senhor, quando nos encontrou e nos salvou, foi um divisor de água na nossa vida, onde separou luz das trevas. Onde passou nós a entendermos que há um caminho de vida, há um caminho de eternidade, há um caminho estreito, mas um caminho que nos conduz a uma promessa de um Deus que é fiel para cumprir. E essa é a nossa preocupação. Essa sempre foi a preocupação desses homens que foram levantados por Deus para estar à frente do povo. Essa é a preocupação do Espírito Santo a cada dia, para que eu e você, como igreja do Senhor, como noivo do Cordeiro, não viemos nos extraviarmos nos nossos próprios caminhos, mas que possamos a cada dia entender, por mais que sejamos fracos, por mais que sejamos falhos, por mais que somos frágeis e cheios de limitações, mas há um caminho determinado para mim e você caminhar. Como o próprio Isaías disse, e tu ouvirás uma voz que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, louvado seja Deus. Então Ele nos tirou do mundo da maçã do pecado e não nos deixou aleatoriamente jogados ao léu da sorte. Ele nos mostrou o caminho e nesse caminho, se permanecermos nele, Ele nos guiará para uma promessa de novo céu e nova terra. Louvado seja o Senhor. E Paulo chega no capítulo 10 e ele vai doutrinar a igreja, para trazer instruções à vida da igreja. Ele pega Israel, o povo de Israel, como exemplo. Ele pega Israel para trazer uma advertência à igreja daquele período. E hoje o Espírito Santo está nessa noite nos advertindo, nos usando isso que ficou escrito para o nosso ensino, para que possamos nos policiar, vigiarmos todos os dias, porque o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Ele não está preocupado com quem está nessas horas, nas orgias e nas festas mundanas, porque esses já estão presos nas garras dele. Ele está preocupado comigo e com você, que estamos a cada dia pelejando para se manter na graça do Senhor. Eu e você somos um alvo fatal dele. Todos os dias, eu digo aos irmãos sempre, todos os dias quando nos acordamos, há uma misericórdia sobre nós que é nova a cada manhã. Mas todos os dias há laços, há dardos inflamados
E principalmente quando eu e você somos despertos a buscar a presença de Deus. Hoje eu estava falando com o irmão nosso e a gente estava falando sobre isso. Que quando a gente não está buscando, a gente não está orando, jejuando, meditando nas Escrituras, tudo fica sossegado, fica tudo em paz, aparentemente uma paz. Não tem problema, não tem dificuldade, não tem luta, não tem investida. A gente acha até que Deus tem um negócio, mas não. Mas quando eu e você somos despertados a jejuar, a buscar mais da palavra, a orarmos mais, quando a gente se posiciona a buscar mais da presença de Deus, quando o Espírito Santo começa a nos convencer que precisamos urgentemente de estar aos pés de Cristo, aí o inimigo se levanta. É uma batalha, e às vezes as lutas não vêm de fora não vem do mundo, porque a gente já sabe que o mundo já é os malignos. Às vezes a luta vem quando a gente menos espera. Às vezes é um filho, é um esposo, é a esposa, é um familiar, é um ente querido. O diabo usa só para chegar ao lugar. E a gente depois pergunta, meu Deus, só que eu comecei a buscar, já se levantou uma luta. Às vezes até passa pela nossa mente, né? É melhor não buscar, porque quando a gente não busca, fica tudo em paz. Quando a gente busca, o mal fica revolto. Mas aí onde está a artimanha de Satanás? Quando a gente não está buscando e está tudo em paz, é porque a gente não está no caminho de Deus, a gente está no nosso caminho. A gente não está na vontade dele, está na nossa vontade. Mas quando a gente se volta a buscar a Deus e o mar fica revolto e a tempestade se levanta, isso é um grande sinal. Agora você começou a entrar no caminho certo. Porque andar no caminho de Deus é andar na contramão deste mundo. Andar debaixo da vontade de Deus é andar na contramão da nossa própria vontade humana, terrena. E Paulo ele começa a pegar nesse capítulo 10 o exemplo da experiência de Israel. Israel, um povo eleito, escolhido de Deus, um povo que foi chamado por Deus, que foi gerado por Deus para um propósito. Havia muitas nações ali, nações poderosas da época do tempo de Israel, que Deus poderia ter usado esses, mas Deus pegou um povo, um homem, desse homem fez uma grande nação, e dessa nação veio o Salvador, e do Salvador está eu e você hoje aqui, louvado seja Deus. Mas Israel ele falhou. Israel ele não se manteve permanentemente naquilo que era a vontade de Deus. E a grande preocupação, irmão, não é apenas ser escolhido por Deus, não é apenas ser chamado por Deus, é se manter na vontade dele. Porque quando saíram do Egito, a Bíblia diz que foram mulheres e crianças, foi 600 mil homens, mas se formos arredondar, tinha mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas que saíram do Egito, governado por Deus através de um homem chamado Moisés. Às vezes a gente for liderar um grupo de 20 pessoas, já é trabalhoso. Uma igreja com 20, 30 pessoas, já é trabalhoso. Imagina 1 milhão. 1 milhão de pessoas no deserto, e você tem que dar conta. Só tem uma forma de se manter, se tiver ouvindo a voz de Deus. Só tem uma forma de nós nos mantermos a cada dia de pé, diante de tanta adversidade, diante dos desertos dessa vida, é estar ouvindo a voz de Deus. Porque o povo naquela época não ouvia a voz de Deus, mas quando Moisés clamava a Deus, Deus falava com Moisés. E nós temos que viver essa experiência de ouvir a voz de Deus, porque é isso que vai nos manter na presença dele. Amém, meus irmãos? Amém. Então, diante dessa breve introdução, que se formos falar da experiência de Israel, muitos detalhes, muitas coisas, aí não vamos se prender em tantas coisas para não perdermos tempo. Não que seja tempo de falar da palavra, perda de tempo, mas que os irmãos já conhecem. Então vamos aqui, dentro de alguns slides, vamos trabalhar algumas coisas daquilo que nós lemos aqui no capítulo 10, que Paulo usa Israel como figura e como exemplo para a igreja daquela época, e o Senhor quer usar para nós hoje como igreja. Amém? Porque nas Escrituras você tanto aprende com os acertos de homens, do povo de Deus, como nós aprendemos com os erros, porque tanto ficou registrado os acertos e os erros. E às vezes é melhor quando a gente aprende com os erros dos outros, porque às vezes com o nosso é doloroso. Às vezes aprender com nossos erros é mais doloroso. E Paulo usa de Israel como exemplo.
para trazer uma analogia para a igreja do Senhor nos últimos dias, como nós devemos nos manter, o que nós não devemos fazer, para que não venhamos ter os mesmos prejuízos, as mesmas dificuldades que Israel teve. Amém? Amém. Vamos lá. O livro que eu já falei, eu coloquei aqui uma breve introdução. Paulo usou a nação de Israel como exemplo para advertir os cristãos de Corinto. Consequentemente, essa advertência também serve para nós, para que vigiemos nessa nossa peregrinação rumo à promessa do Senhor de novo céu e nova terra. Eu já coloquei para os irmãos. Iremos ver 5 privilégios que os israelitas desfrutaram da parte de Deus. Que privilégios foram esses? Está nos primeiros versículos, está lá. O que foi que eles desfrutaram? Todos estavam debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, e comeram todos de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual. 5 privilégios que Israel viveu. Eu estou colocando só desse momento que Paulo cita, porque desde que eles estavam escravizados no Egito, quando Deus enviou Moisés, Deus já começou a manifestar o seu poder e o seu braço forte, aonde as pragas que vinham sobre o Egito não vinham sobre o povo hebreu, que era o seu povo de Israel, aonde tudo aquilo que Deus exercia sobre o Egito como castigo e juízo, o povo de Deus era guardado. Por quê? Porque o propósito de Deus não é derramar a sua ira sobre o seu povo, mas derramar da sua graça, da sua misericórdia, louvado seja o Senhor. Então Deus resgatou esse povo com mão forte. O povo passou pelo mar, diz que o povo foi batizado no mar, na nuvem em Moisés. Quando eles batizaram em Moisés, eles estariam debaixo da liderança de Deus, através da vida de Moisés. E quando você pega esses privilégios, você vê que tudo que Israel viveu é uma figura do que a igreja tem vivido, do que nós vivemos. Deus tirou o povo com mão forte do Egito, Deus nos resgatou deste mundo com mão forte e poderosa, porque nós não queríamos sair de lá. Por nós estaríamos hoje lá, nas trevas. Por você e por mim, talvez hoje nós estaríamos no parque do povo, enchendo a cara, se prostituindo, mas a mão forte de Deus nos tirou da escravidão do pecado do Senhor. Então, ao sair do Egito, Deus não nos deixou desprovido como não deixou esse povo. O povo desfrutou da nuvem, que de dia trazia sombra sobre o povo. E o salmista diz que nós estamos debaixo da sombra do Onipotente, louvado seja o Senhor. O povo desfrutou da coluna de fogo que iluminava o caminho e aquecia o povo à noite. E nós temos o fogo da presença do Espírito Santo que nos guia. Quando o texto que eu citei, tu virás a voz por detrás de si, dizendo: este é o caminho. Quem é que está por detrás dos meus olhos? É o Espírito Santo, meu céu, aqui o caminho. Ele é quem aponta o caminho. Ele só quer que você ande nele. Glória a Deus. O povo foi batizado, todos foram batizados em Moisés. E nós todos fomos batizados em nome de Jesus. Então nós estamos, assim como o povo estava debaixo da liderança de Moisés, nós também estamos debaixo da liderança, não de Moisés, mas do Senhor da glória, do nosso Salvador Jesus Cristo. Então esses benefícios que eles provaram, 4, todos comeram do manjar espiritual. Só que interessante que eles comeram um maná. E Paulo aqui começa a trazer para a igreja que o sentido daquilo que eles viveram era algo profético e espiritual. Porque aquele maná que eles comeram era um pão, uma semente que descia do céu todos os dias pela manhã. 430 anos o povo no Egito, desfrutando do que vinha do Egito, dos deuses pagões. Aí Deus levou o povo para o deserto, para agora receber algo que vem do céu. Por isso que é um manjar espiritual, porque tudo que vem de Deus, nós temos que entender, é obra sobrenatural de Deus, louvado seja o Senhor. E esse povo, 40 anos no deserto, nem um dia sequer, nenhum, faltou maná. A não ser no sábado. E Deus disse que no sábado não ia ter maná para eles escolher, porque era um dia de descanso. Mas todos os dias da semana, pela manhã, tinha lá o maná. O povo saía antes do sol raiar. O povo saía para colher e o maná já estava lá. Nós temos que crer, irmão, que antes de você alcançar a providência, ela sempre vai estar lá. Porque
Porque Deus é aquele que se antecipa. A minha necessidade pode vir primeiro, mas para Deus o que vem primeiro é a provisão dele. Louvado seja Deus. Então nós temos que entender que tudo é Ele que provê para as nossas vidas. Então Paulo diz que todos comeram de um manjar espiritual. Por quê? Porque Paulo traz um ensinamento mostrando que o que aquele povo comeu era uma simbologia do que iria vir na pessoa do Filho de Deus. E lá no Evangelho de João, capítulo 6, quando Jesus começa a trazer um discurso para o povo, e muitos acharam que o discurso era duro e pesado, Jesus disse: ó, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Por que eles morreram? Porque o verdadeiro pão não é Moisés que dá. O verdadeiro pão que desce do céu, quem der é o meu Pai. E Ele é o pão, Ele é o verdadeiro alimento. E eles, quem de mim se alimenta, jamais terá fome. Louvado seja o Senhor. Então aquele maná no Velho Testamento era uma prefigura da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, desse pão vivo que desceu do céu para dar ser alimento para todo aquele que está faminto. Louvado seja Deus. Então todos desfrutaram, sim, todos beberam de uma bebida espiritual. Que bebida espiritual foi essa? Quem sabe dizer? A água que sai da rocha. Chegou o momento que o povo teve sede, o povo lamentou, porque a experiência do povo era de constante lamento e murmuração. Nós estamos com sede. E aí chega um momento que lá no começo da jornada, lá no comecinho, Deus mostra uma rocha, uma pedra a Moisés. E Deus diz: Moisés, pega o teu cajado e fere a rocha, bate na rocha. E Moisés bateu na rocha e brotou água, e matou a sede de todos. E lá no finalzinho da jornada dele, depois de tantos anos, o povo novamente com sede começa a lamentar: nós queremos água. E Deus novamente mostra a pedra. Por quê? Porque ele diz que a pedra aqui os seguia. A pedra os seguia eles, meus irmãos. A providência de Deus constantemente era com aquele povo. E o povo parece que estava cego. Sabe por quê? Porque Deus usou 10 pragas para tirar o povo do Egito. E no deserto Deus queria usar 10 mandamentos para tirar o Egito do coração do povo. E quando Deus tira em Êxodo 12, em Êxodo 20, os mandamentos, Ele começa a mostrar leis, estatutos e diretrizes. Para quê? Para que o povo agora vivesse agora um padrão de vida diferenciado, onde o povo esquecesse a idolatria, os costumes pagãos do Egito, as prostituições com os deuses estranhos, e começasse agora a viver para a glória daquele que os resgatou das trevas para a luz. E tudo isso é prefigura daquilo que Cristo iria fazer e fez por cada um de nós. Então lá no finalzinho da jornada, depois de tantos anos, diz que o povo diz: queremos água. Aí Deus vai mostrar a pedra, porque a pedra sempre vai estar presente na minha e na tua vida. E Paulo explica no versículo 4, dizendo no finalzinho: e a pedra era Cristo Jesus, louvado seja o Senhor. Olha só como Jesus está todo exposto no Velho Testamento. Só que não vai estar o nome de Jesus Cristo, mas ele está lá, porque ele era representado em figuras que apontavam para a pessoa dele. E Paulo entendia isso, porque Paulo é um conhecedor das profecias, Paulo é um conhecedor da palavra. Então quando você lê o Velho Testamento, você tem que ler no sentido profético, apontando para as coisas, porque o próprio Paulo diz que a lei, o Velho Testamento, era a sombra das coisas futuras. E lá no finalzinho da jornada, no quase no fim de tudo, o povo murmura: nós queremos água. Aí Deus mostra a rocha, a pedra. Só que Deus fala diferente. Deus disse a Moisés: fala a rocha. Na primeira vez, Deus disse a Moisés: fere a rocha, pode ferir ela, bate nela com o cajado, fere ela. Moisés feriu, chorou água. Na segunda vez, Deus disse: fala. E Moisés, com a pressão do povo, com a cobrança, o que acontece? Moisés pega e bate novamente na rocha, pega a rocha. E esse foi o motivo pelo qual ele não entrou na terra prometida, porque ele desobedeceu. Mas por quê? Tudo na vida tem um sentido. A rocha é Cristo. A primeira vez que ele foi batido, é que Cristo, quando veio, ele foi ferido pela lei. A lei feriu ele, os religiosos bateram nele, feriram ele, mas quando ele ressuscita, não é necessário mais bater, só é falar: Jesus, tem misericórdia de mim. Enquanto na lei ele foi ferido, para que ele fosse vertido o seu sangue, para me dar salvação, para me dar água da vida, para ser o pão da vida hoje da graça, não precisamos ferir ele,
só basta falar: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, me socorre, me alimenta, me sustenta. E Ele está lá. Amém, irmãos? Amém. Então tudo tem um sentido para a nossa vida. E aí, nesses 5 privilégios que o povo viveu, que o povo desfrutaram, foram maravilhosos. Mas isso não daria garantia de um povo ser um povo que iria entrar na terra prometida. Não daria. Todos desfrutaram dos privilégios. Deus não fez acepção de pessoas. Deus, quando mandou maná, não só mandou para os fiéis, mandou para todos. Porque Jesus veio para todos. A água da rocha voltou para todos. O maná caiu para todos. E Jesus, quando veio, diz: quem tem sede, vinde a mim e beba, louvado seja o Senhor. Ele convida a todos. Amém? Glória a Deus. Porém, mesmo todos eles sendo participantes, né, de toda a graça de Deus manifestada através dos milagres e provisões do Senhor, a palavra diz que Deus não se agradou da maior parte deles. Deus estava abençoando, Deus estava suprindo, Deus estava provendo, mas o Senhor não se agradou da maioria deles. Não se agradou. E a aplicação para a nossa vida como igreja hoje, todos nós hoje estamos desfrutando da graça de Deus. Todos nós hoje estamos ouvindo a palavra de salvação, de perdão, de libertação, de cura, de transformação. Todos nós estamos ouvindo dessa graça que salva, que liberta. Todos nós estamos participando dessa graça. Mas será que o Senhor tem se agradado em todos nós? Você vê que lá no livro de, se eu não me engano, de Números, quando Josué está aqui governando, dirigindo o povo, aliás, Moisés estava em excesso ali, exercendo seu ministério. E Moisés envia espias, 12 espias, e desses 12 tinha 2, que eram Josué e Caleb. E quando Josué e Caleb e os 10 voltaram, dando sinais, dando evidências que a terra era boa, que a terra era frutífera, que havia um fruto, eles trouxeram um cacho de uva que era tão grande que teve 2 homens trazer segurando. Assim era a terra frutífera. Eles deram um testemunho, mas os 10 disseram: porém, mas a gente não vai entrar não, porque tem gigantes, os inimigos estão lá. E Josué disse o quê? Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá nessa terra que emana leite e mel, louvado seja Deus. Eles entenderam, Josué e Caleb entenderam que o fato, a condição que eles têm de entrar na terra prometida era, sabe o que? Era o Senhor se agradar deles. E aqui Paulo diz que o Senhor não se agradou da maior parte do povo de Israel. Mesmo Deus abençoando, mesmo Deus dando vitória, mesmo Deus sustentando, mas a maioria deles foram infiéis. E é tanto que a palavra registra que daquela geração que saiu do Egito, só 2 entraram na terra prometida, que foi Josué e Caleb. O resto que entrou foram os que nasceram na peregrinação do deserto. Para os irmãos verem que Deus não tem compromisso com o infiel. Não adianta eu e você passarmos 10, 20, 30, 40, 50 anos servindo a Deus dentro de uma congregação, desfrutando de todos os benefícios da graça de Deus, e no final de tudo nós sermos reprovados. Porque foi o que aconteceu com a maioria aqui. A maioria foi reprovado pelo próprio Deus. E a gente vai ver porque eles foram reprovados. É porque Deus é mau? É porque Deus é ruim? Não. Deus criou todos eles com o propósito de levar eles para uma terra prometida. Mas foi o povo que queria uma terra prometida, mas queria do jeito dele. E quando a gente se submete a servir a Deus, não é do nosso jeito, mas é do jeito que Deus estabelece. Amém? Vamos lá. Veremos agora 5 pecados que levaram o povo a perecer no deserto. Primeiro foram 5 o quê? Os primeiros 5 tópicos foram o quê? Privilégios, bênçãos recebidas, provisão de Deus. Aí o povo cometeu, aqui citado por Paulo, 5 pecados que levaram o povo a perecer no deserto. Deus não levou o povo para o deserto para matar, porque morreu, o povo já estava morrendo no Egito, escravizado.
Deus levou o povo para o deserto para preparar o coração deles para tomar posse de uma promessa. É tanto que os profetas dizem: e eu lhe atraí Israel para o deserto, para lhe falar ao coração. Muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, mas queremos ouvir a voz do nosso conforto. E quando você clamar para ouvir a voz, se preocupe, não. Deus vai levar você em um deserto. Porque às vezes o lugar que Ele mais fala conosco é no deserto, é na dificuldade. Sabe por quê? Porque no deserto não há quem me socorra. No deserto não há amigo que já tapa nas costas. No deserto não há familiar. É só você e o Senhor. No deserto Ele quer te ensinar que você vai depender totalmente dEle. Então, se nós queremos ouvir mais a voz de Deus de forma profunda, é necessário muitas vezes Ele nos conduzir ao deserto. A Bíblia diz que Jesus foi impelido, foi conduzido pelo Espírito de Deus aonde? Ao deserto. Ao deserto. E nós temos que entender: quando eu entro no deserto, porque eu estou provocando entrar nele, eu vou perecer. Eu vou perecer, eu vou padecer, eu vou me dar de mal. Mas quando nós entramos no deserto, porque o Senhor está nos guiando, você não entra só, Ele entra contigo, louvado seja Deus. E Ele entrou com Israel no deserto. Israel desfrutou de toda a graça de Deus. O mar vermelho se abriu, o maná estava presente, a coluna de fogo, a nuvem. O povo foi beneficiado por toda sorte de bênçãos do Senhor sobre a vida dele. Porém, Deus não se agradou da maior parte dele. Por quê? Aí porque teve 5 coisas que Israel cometeram que desagradou totalmente ao seu Deus. Depois de tudo que Deus tinha feito, de toda a graça, de toda a provisão, de toda a manifestação de misericórdia, a manifestação de gratidão do povo para com Deus foi cometida isso aqui. Aí vai citar aqui: primeiro, qual foi o primeiro pecado? Cobiça. Segundo, idolatria. Terceiro, prostituição. Quarto, tentaram a Deus. E quinto, murmuração. É o que está aqui no texto, versículo 6, versículo 7, versículo 8, 9 e o versículo 10. Essa foi a resposta do povo para Deus diante de tudo aquilo que Deus tinha feito. E aí a aplicação que fica para a nossa vida como igreja: o que nós temos oferecido ao Senhor, qual está sendo a nossa conduta de vida como igreja, depois de tudo o que o Senhor fez por nós, depois de nos resgatar do pecado, da escravidão desse mundo, depois de passar pela sombra do Altíssimo, por estar na sombra do Altíssimo, por desfrutar do cuidado do Senhor, do batismo nas águas, da presença do Espírito, da palavra que representa o maná, da água da rocha que é Cristo Jesus. Depois de desfrutar tudo isso, o que nós estamos dando ao Senhor em gratidão? Será que o que nós estamos dando a Ele é ingratidão ou gratidão? Israel manifestou na prática isso aqui: cobiça, idolatria, prostituição, tentaram a Deus e murmuraram constantemente contra Deus. E eu até convido os irmãos em casa: leiam o livro de Números no Velho Testamento. É um livro que detalha muito coisas sobre a experiência e peregrinação de Israel no deserto. E você vê lá constantemente o povo murmurando. Chegou um momento que o povo diz: nós só temos esse maná, esse vil maná, não queremos mais isso, estamos abusados disso, queremos carne. Aí Deus vai e manda o que? As cordonizes. E Deus disse: eu vou mandar tanta carne que vocês vão comer, que vão sair pelos narizes. Vamos lá. Primeiro, vamos falar de cada tópico aqui. Primeiro, cobiça. E eu vou precisar que os irmãos estejam abrindo aí, os varões já vão abrir no livro de Números aí, para a gente trabalhar esses textos, para ganhar tempo. Primeiro pecado que Israel cometeu: cobiça. A cobiça não é apenas admirar ou desejar algo à distância, é sim possuir uma pretensão irreprimível, exagerada e individualista de apoderar-se de algo alheio. Aí eu queria que o irmão abrisse aí Números 11, você já abriu, Números 11, 5, 6, e lê esse texto por gentileza. Lembramos-nos dos textos que no Egito comíamos de graça, de pepinos, e dos melões, e dos povos, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se
certa coisa nenhuma, assim não este maná diante dos nossos olhos. Olha aí, o povo começou a se lembrar, a desejar as coisas que estavam distantes, que já tinham sido tiradas. Eles tinham sido tirados dessas coisas. Eles disseram: ó, nós tínhamos tudo no Egito e era de graça. Será que era de graça? Será que era? Era não, porque eles eram escravos. A comida era regada, era como uma ração para bicho. Eles trabalhavam como escravos só pela comida. De graça, era o que estavam recebendo no deserto. Eles não trabalharam para o maná vir e o maná todos os dias vinham. A único esforço era sair de manhã e colher. Era de graça, a água da rocha era de graça, a providência era de graça, era obra da graça de Deus, da misericórdia, do amor de Deus para com o seu povo, pois Deus de Israel, como um filho que ele gerou. E aí o povo chega agora no capítulo 11 de Números: não temos nada para comer aqui, só esse maná, a nossa alma se seca. E será que nós não estamos dentro da igreja, dizendo que somos igreja, e estamos fartos das coisas de Deus? Será que nós não estamos desejando os manjares lá do mundo? Será que nós não estamos caminhando, irmão, e sentindo falta do que nós vivíamos em algum momento? Eu já me canso de dizer que quando eu estava no mundo era melhor. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi, porque os cristãos de hoje pensam que servir a Deus é ter uma vida de facilidade. Não, se eu e você optamos, escolhemos a servir a Deus, é uma vida de tribulação, de perseguição, de renúncia. Quanto mais eu e você se aproxima de Deus, mais o mundo nos atacará, mais o mundo nos perseguirá. Porque Jesus disse: se vocês fossem do mundo, do sistema mundano, imundo, podre, o mundo amaria vocês. Mas como vocês não são do mundo, por isso que o mundo odeia vocês. E sabe quando é que o mundo, as pessoas, os vizinhos vão nos odiar? Quando a gente parecer mais com Cristo. Quanto mais nós nos parecemos com o nosso Deus, quanto mais nós andamos em justiça e em santidade, quanto mais nós somos um povo separado desse mundo mau, dos costumes, das avarezas, dos pecados, mais o povo vai ver que nós é quem incomodamos eles. Então, por nós incomodarmos eles, quem tem que sair do mundo é nós. Mas eles não precisam se preocupar não, que um dia nós vamos sair. O Senhor nos tirará, louvado seja o nome de Deus. Então nós temos que ter essa preocupação, irmãos, de não agir como Israel agia, viver uma vida de cobiça, desejando não só aquilo que no outrora nós tínhamos, como viver uma vida de cobiça pelas coisas alheias. O próprio Jesus disse no Evangelho: não cobiçai a mulher do próximo. Lá em Êxodo está lá os mandamentos: não cobiçai a casa do próximo. Hoje nós vemos um mundo que vive de cobiça. As pessoas querem ter, e esqueceram o que eles precisam. Deus já tem dado, louvado seja Deus. O que nós precisamos, Deus tem provido, irmãos. Eu estava dizendo para uma irmã hoje, ela está sendo comigo preocupada. O dia da manhã, eu disse: irmã, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso: o pão de cada dia nos dá hoje. Ele não pede para você se preocupar com o pão de amanhã, não, porque o amanhã para nós é incerto. Ele quer que vivamos o hoje, Ele quer que desfrutamos da provisão de Deus hoje. Se amanhã nós estivermos aqui, o Deus provedor vai prover amanhã também para nós. Não podemos se preocupar em viver o dia da manhã, que é incerto para nós. E por muitas pessoas querem viver o amanhã, estão esquecendo de desfrutar dos momentos tão maravilhosos hoje na presença do Senhor. E a preocupação de Paulo com os coríntios, a preocupação de Deus conosco, é que não venhamos viver uma vida de cobiça, que não sejamos cobiçosos como o povo de Israel foi, desejando novamente comer as panelas de cebola, de pepino, de melões, os bolos, né? As verduras. E diz mais: a nossa alma se seca, nós estamos perecendo porque não temos nada que a não ser esse maná. Começaram a desprezar o alimento que vinha do céu. E será que nós muitas vezes estamos desprezando o alimento que veio do céu? O alimento que não precisa cozinhar, já está pronto. Só basta ler, abrir e se alimentar. Será que esse maná que é a palavra de Deus, será que nós não temos desprezado ele? Será que nós achamos, porque nós vemos por culto todos os
a Bíblia em casa e achamos que isso é o suficiente para nos mantermos servindo ao Senhor, nós podemos até nos manter, mas no final de tudo, talvez muitos terão uma grande surpresa. Como muitos que saíram, ou a maior parte deles que saíram do Egito, tiveram uma grande surpresa, não entraram na terra prometida. Mas eu comi o maná, eu comi da tua mesa, nós profetizamos, expulsamos demônio, desfrutamos da nuvem e da coluna, mas não entrou. Por quê? Porque eram cobiçosos, porque não estavam satisfeitos com aquilo que Deus estava dando a eles. E Paulo, quando vem ensinando, ele diz à igreja assim: nós devemos viver uma vida com contentamento, precisamos estar satisfeitos, contentes com o que temos, porque se a gente tiver, se Deus nos dá só o de comer, o de vestir, o de beber, precisamos ser contentes, precisamos estar satisfeitos, porque Jesus disse: por que estão ansiosos com o dia de amanhã? Os passarinhos não trabalham, não ajudam em celeiro, e o vosso Pai todos os dias alimenta eles. Muito mais vale vocês para Deus do que os passarinhos. Não estejam ansiosos por dia da manhã, mas antes buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que vocês precisam para viver, eu, o vosso Pai, que ama vocês, que escolheu vocês, eu vou acrescentar. Louvado seja o Senhor. Ele que vai acrescentar, né? Porque Ele é Pai, Ele é padrasto. Não precisamos conquistar nada, nem a prata, nem o ouro, nem a vida do ímpio, nem a impiedade, porque isso pode nos tirar da maior promessa de Deus. E essa promessa é de salvação. Amém? Amém. Vamos lá. Segundo o pecado que Israel cometeu, que desagradou ao Senhor na peregrinação do deserto, idolatria. O que é idolatria? É a substituição de Deus e de sua palavra, colocando qualquer outra coisa ou pessoa no lugar de Deus. Quem pode ler ali? Êxodo 32:6. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar. Olha aí, todo o capítulo 32 de Êxodo está falando daquele período do bezerro de ouro, quando Moisés subiu para o monte para receber os 10 mandamentos, as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus. E a Bíblia diz que Moisés se demora ali 40 dias na presença do Senhor. E o povo começa a questionar: Moisés está demorando? Será que Moisés morreu? Como é que nós vamos adorar um Deus que nos tirou do Egito? E aí o povo vai para Arão, que era irmão de Moisés, e começa a incitar Arão a fazer um Deus de ouro, um bezerro de ouro. E aí eles começam ali diante de toda a congregação, pegar os pingentes, os brincos, as pulseiras, os anéis, tudo aquilo que era de ouro ali, e derreteram e fizeram uma imagem de um bezerro de ouro. E o povo começou a dançar, a festejar, a se prostituir com os deuses estranhos. E lá no monte Deus falou com Moisés: desce, porque o teu povo está em prostituição, o teu povo está em pecado, já não é mais povo de Deus, porque nós só passamos a permanecer sendo de Deus enquanto estamos na vontade de Deus. E isso é muito sério. E a idolatria, meus irmãos, não só está ligada ao Deus estranho, não, a imagem das esculturas, não só está ligada a isso. A idolatria, ela está muito ligada a outras coisas. Existem muitos bezerros de ouro que fazem parte hoje do coração de muitas pessoas, e as pessoas não percebem, porque a idolatria é um pecado sutil. Tem pessoas que idolatram o carro, tem pessoas que idolatram um filho, tem pessoas que idolatram bens materiais, tem pessoas que idolatram uma roupa. É tanta idolatria que existe. Tem pessoas que idolatram cantores. A gente dá esse período de festividade, eu vejo as pessoas: eu amo o cantor fulano de tal, eu amo fulano de tal, eu estou ansioso para chegar o dia que fulano vai vir cantar para eu ir lá, gritar, ficar rouco. Esses dias eu vi uma postagem que uma pessoa lutou, eu disse: meu Deus, a gente chama essa pessoa para o culto, a gente convida, a pessoa não vem porque vir para o culto é pesado.
Vir para o culto é perda de tempo para essas pessoas, mas ouvir uma foto dessa pessoa com seu esposo, debaixo de chuva, com a capinha, no show, a noite toda levando chuva, gritando, ficando rouco, por homens pecadores. Mas vir para o culto é perda de tempo. Vir para o culto, adorar o grande eu sou, o todo-poderoso. Essas pessoas não querem, sabe por quê? Porque existe bezerro de ouro no coração dessas pessoas. E a grande preocupação de Paulo é que esses deuses, esses bezerros, essa idolatria, não haja lugar no meio do povo de Deus. Não podemos ser idólatra. O próprio diz que o avarento é idólatra. Como a gente já estudou aqui. O avarento, aquele que ama o dinheiro, aquele que é apegado, aquele que vive pelo dinheiro. Existe tanta idolatria. Pessoas que fazem tatuagem de cantor famoso, idolatria. Pessoas que fazem tatuagem de jogador de futebol, idolatria. Pessoas que querem se vestir como seu ídolo, porque existe a imagem desse culto como idolatria, existe o ídolo. O ídolo é aquele que você coloca no coração de ele como uma influência para a tua vida, como um exemplo para a tua vida, e que deve nos influenciar cada dia. Não é as pessoas que estão nas trevas, mas é o nosso Deus, porque Ele é luz, e justiça, liberdade e santidade. Nós temos que ser influenciados por Ele, não influenciados por esse mundo, porque esse mundo é mau, está nas trevas, já é maligno, e ele tem o seu curso, e o curso dele é o abismo. Não podemos ser influenciados pelas trevas. Não podemos ser idólatras. E a gente está falando aqui de impiedade, mas aqui é o povo de Deus. Era o povo de Deus que estava nessa situação. E será que muitas vezes não há bezerro de ouro na nossa vida? Será que não há? Será que nós não construímos coisas, ídolos, imagens, que tomam o lugar que deveria ser de Deus e da palavra de Deus? Será? Isso é para você refletir, é para mim, para cada um fazer um alto exame na nossa vida. O que é mais importante da nossa vida é Deus ser no centro dela? É a palavra ser no centro da nossa vida? Ou são coisas ou pessoas? Porque a partir do momento, irmãos, que as coisas e as pessoas passam a estar em primeiro lugar na nossa vida, a gente está dizendo, Senhor, fica em segundo plano aí, ó. Quando eu tiver um tempinho, eu te chamo. Primeiro é isso aqui. Primeiro é o que eu gosto. Primeiro é o que eu amo. E a Bíblia diz o quê? Devemos amar a Deus acima de todas as coisas. O irmão ministrou esses dias aqui, quando ele citou: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque quem ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor de Deus, o Pai, não está sobre ele. Isso é muito forte, irmão, é muito perigoso. A gente amar o mundo e as coisas do mundo e saber que fazendo isso, nós não temos sobre nós o amor de Deus. Porque nós somos salvos pelo amor e a graça dele. Tudo que ele faz pelo amor e a misericórdia dele. E o que nós mais precisamos ter a cada dia é esse amor na nossa vida. É esse amor. Amém? Amém. Então não vamos ser idólatras. Não vamos. E se a gente fosse aqui trazer no sentido profeta, esse texto de Êxodo 32 fala muito da pessoa profeta de Cristo. Porque assim como Moisés foi um salvador e libertador para o povo de Israel, Jesus também ele é o nosso salvador e libertador. Assim como Moisés subiu para a presença do Pai e se demorava a voltar, e o povo embaixo se corrompeu. Jesus um dia ele veio, ele morreu, ressuscitou, e ele voltou para a presença do Pai. E ele não veio ainda, e muitos estão achando que ele está demorando a voltar, e por isso a igreja hoje, brasileira, mundial, ela está se corrompendo, fazendo deuses estranhos, se prostituindo a outros deuses, porque Jesus está demorando. Vamos fazer isso, vamos inventar isso. Idolatria. Esse período de festa junina, o quanto de igrejas evangélicas estão fazendo o forró gospel, botando a festa junina dentro da igreja, idolatria. É como semana passada teve aí o dia 12, né? Dia dos namorados. Eu até fui apostado no status lá, mostrando de onde vem isso aí. De onde vem, qual a procedência da comemoração do dia dos namorados? Festa pagã, festa diabólica, festa oferecida a demônios. Mas hoje eu vou ver, não tem nada a ver. O diabo é astuto, irmãos. Porque só desejar feliz de namorado só no dia 12. Por que não fazer isso todo dia?
Sua namorada está namorada no dia 12? Sua esposa está namorada só no dia 12? Porque existe uma artimanha do diabo por trás. E o diabo só vai, o tempo vai passando, o diabo só vai maquiando, enfeitando, mas por trás está uma veneração a uma festa pagã que se iniciou lá atrás. Porque o diabo sabe, se ele vir com um cara de diabo, você não vai adorar ele. Se ele vir com um cara de mal, você vai correr. Então ele tem que vir fantasiado. Ele tem que vir disfarçado. Para quê? Para que ele continue tendo espaço no meio do povo, principalmente o povo de Deus. E o povo, por falta de ignorância, o povo perece. Por falta de ignorância, o povo é guiado pelos costumes e prazeres mundanos. Aí no dia 12 é dia do namorado, no dia 13 é o dia do santo casamenteiro. Tudo ligadinho, 12 namoro, 13 casamento. Tudo idolatria. Tudo das festas pagãs que existem hoje vieram de invenções humanas e que tem por trás delas ações diabólicas e demoníacas. E no tempo que Constantino supostamente se converteu, no ano 300 por aí, ele começou a ver que o povo gostava de festividade. E eles queriam trazer as festas pagãs para dentro da igreja romana, o catolicismo. Só que isso aí ficava muito evidente que era algo mal. Algo que Constantino fez, começou a maquiar. Não, vamos tirar isso aqui, vamos mudar isso aqui, vamos mudar isso, vamos colocar isso, para o povo continuar festejando. E o povo, sem perceber, continua festejando a deuses pagãos. E é o que Paulo diz: que comunhão tem o templo de Deus com o templo dos demônios? Que comunhão tem as trevas com a luz? Idolatria. São João, dia do São João, faz uma fogueira, tudo inventado pela igreja romana. Idolatria. São João, São Pedro, Santo Antônio, seja lá quem santo que for, tudo isso é idolatria. Toda festa pagã é idolatria, é oferecida a demônios. Isso é sério, igreja, isso é muito sério. E Paulo diz que nós não podemos ser participantes dessas coisas. Amém? Amém. Então não vamos deixar com que as nossas vaidades e prazeres criem dentro de nós bezerros de ouro. Nós elogiamos homens de tal forma que a Deus a gente não elogia. A gente está muito adora homens, rapaz, fulano é peso, fulano é isso, é aquilo, fulano, tu viu o que fulano fez? E a Deus a gente não dá uma glória. Eu estava passando meu irmão, né, um dia, eu estou as experiências no Mazeiro, na Copa do Mundo do Brasil a jogar, quando fazia o gol, né? Toda casa que estivesse assistindo, tem aquela explosão. Gol! Fogo artifício por todo, é assim ou não é? Que tava se arrepia, aquela emoção na carne. E às vezes na presença de Deus, a gente não abre a boca para dar um glória, a gente cochila, a gente dorme, a gente fica disperso, a gente se deixa levar por qualquer movimentação de alguém e não ficamos atentos naquilo que Deus está falando conosco hoje. Nós temos que entender que estamos aqui não assistindo o jogo do Brasil, não. É muito melhor. Estamos no time dos campeões, porque o general é o Senhor de guerra. Ele está adorando o Rei do Rei e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. É isso que nós temos que ter no nosso coração. É a presença de Deus, é a palavra de Deus. As outras coisas, por mais que sejam boas, gostosas, prazerosas, vai ter que ficar em segundo plano na nossa vida. Em primeiro lugar é o Senhor. Amém? Vamos lá. E prostituição. O que é prostituição? Meio pelo qual o povo de Deus se envolveu com mulheres moabitas, trazendo sobre si grande juízo de Deus. Eu queria que o irmão abrisse Números 25, 1 e 3. Me achou? Pode ler. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício de seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Olha aí. O povo tinha tudo. As mulheres hebreias eram mulheres que geravam, mulheres fortes. O povo tinha tudo, mas chegou um momento que o povo começou a se engraçar com as mulheres moabitas. E as mulheres moabitas convidaram
E os homens, o povo começou a se juntar, começou a ter uma mistura, uma mescla entre o que é santo e o profano, entre aquilo que é luz e as trevas. E isso acendeu a ira de Deus. Acendeu a ira de Deus. E você vê que na prostituição, no versículo 8, acompanhe comigo, que diz assim: e não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. 23 mil pessoas morreram pela justa ira de Deus. Porque Deus sempre determinou: o meu povo não vai se juntar com povos estranhos. Precisa se casar com um povo da mesma fé. O que você vê hoje de crentes casando com ímpios? Irmãs, não tem na igreja, arruma lá fora no mundo. Vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Irmãos que não esperam em Deus e casa com ímpios, vai quebrar a cara, porque é um jugo desigual. Isso é prostituição. O que é santo. Há uma dificuldade grande em relação hoje a relacionamento no meio do povo de Deus, porque as irmãs, os jovens, os varões, as jovens não conseguem esperar em Deus. Sabe por quê? Porque está ligado tudo ao anterior, idolatria. Deus não está no primeiro lugar no coração das pessoas, porque quando Deus está em primeiro lugar, a gente sabe esperar em Deus. Tudo começa lá atrás, irmão. Cobiça, é o que eu vejo e desejo. Quando eu tomo posse disso, vem a idolatria. Depois da idolatria, vem a prostituição. É um abismo que leva ao outro. É um processo só de queda e distanciamento da vontade plena do Senhor. Precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado e entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, para que a gente possa criar uma geração de cristãos, de filhos, de casamento, sadios na presença do Senhor. Porque hoje a sociedade está degradada por conta disso. Quantas irmãs ou irmãos que você conhecia que estavam na presença de Deus, mas porque não esperaram em Deus, se envolveram com mulheres ou homens moabitas, ímpios, filisteus, mundanos, e hoje estão aonde? No quarto do povo. Hoje estão aonde? Bebendo nas trevas. Sabe por quê? Porque não tem comunhão luz e trevas. Quem é luz, quem é treva. Não, mas quem sabe eu trago ele para Jesus. É mais fácil levar você para o mundo, que é o que frequentemente acontece. Então nós temos que ter cuidado. E a prostituição aqui não só está ligado a isso que o povo de Deus fez, se envolver com mulheres estranhas, com homens de outro povo, pagãos, porque as mulheres convidaram, o povo não me convidou, e o povo de Deus foi para lá, e começou a se envolver, e depois as mulheres começaram a induzir o povo a prestar culto aos deuses pagãos, e o povo começou a se sujeitar à idolatria, a se prostituir com outros deuses, e esse mundo aí está assim, de convite para mim e para você. Vem para cá, aqui está mais alegre, aqui está mais animado. Esses 33 dias de festa aí, é um convite do diabo para tirar muitas pessoas da santidade, para profanar o templo de Deus, que é a sua vida. Os convites estão cheios todos os dias, todos os dias são convites. Fica no arraial de Deus, fica no arraial santo do Senhor, que é melhor, porque lá fora é só destruição, e a mão de Deus pesou sobre esse povo, e caiu num só dia, 23 mil pessoas morreram. Não, mas hoje Deus não pesa a mão de imediato, não, mas Ele está aguardando um dia. Tem um dia que está sendo separado, um dia que está preparado, para que todo homem venha dar conta diante de Deus, onde todas as coisas estarão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Elas sempre esteve, sempre vão estar. Então nós temos que ter cuidado. Porque aqui no Velho Testamento era olho por olho, dentro por dentro. O juízo vinha na hora. Hoje não vem na hora não. Porque Deus está tendo misericórdia. Deus espera para ter misericórdia. Deus está dando oportunidade para que o povo veja, conheça a palavra, se arrependa dos seus pecados e viva na presença dele. Amém? Amém. Então nós, como povo de Deus, tudo em nós, é toda a igreja do Senhor que está espalhada na face da terra, temos que entender que nós somos um povo separado. Nós fomos chamados como uma nação eleita, para ser sacerdote real, servir na presença do Senhor. Não fomos chamados para ver uma vida inconstante. O crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Deus não quer ver a gente vibrando pelas coisas terrenas, as felicidades momentâneas. E na presença de Deus viver uma tristeza.
Não, porque na presença de Deus nós encontramos o que é mais precioso para a nossa vida. A prostituição está ligada também com toda forma de satisfação sexual, pornografia, sexo fora do casamento, coisas ilícitas que o mundo oferece, sensualidade, vestes mundanas, tudo isso é forma de satisfazer uma natureza ainda caída e humana. Isso é prostituição, isso é profanar o templo de Deus. Teve um período que um homem chamado Epifânio, eu não estou lembrado da data exata, que ele profanou o templo de Deus quando ele sacrificou no altar um porco. E hoje o templo de Deus é a minha e a tua vida, e esse templo não pode ser profanado e destruído, porque a Bíblia diz: quem destruir o templo de Deus será destruído. Esse corpo, esse templo, esse coração precisa ser guardado, separado para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Porque Ele nos salvou para isso, igreja. Ele nos salvou para isso. Não, mas porque todo mundo faz, a coleguinha na escola faz, vai para o inferno. O que está fazendo? Você quer ir também? Não, porque todo mundo faz, meu irmão, não é que todo mundo faz, não, é o que nós queremos. Não, mas fulano é filho de pastor, fulano é da igreja, tantos fulano prega e faz isso. Problema. Aí porque os outros você vai fazer? Faça o que a Bíblia pede. Porque você, eu, todos nós daremos conta ao Senhor um dia. Como uma vez a irmã chegou para mim: não, mas não é pecado não. Uma situação que ele estava conversando, uma tia minha: não é pecado não, porque a mulher do pastor fala e é. Aí eu disse: essa mulher do pastor foi para o inferno, essa também quer ir? Misericórdia. Tenhamos Cristo como influenciador da nossa vida. Hoje existe uma rede social, né? Que existe os influencers, né? As pessoas que são influências, os influenciadores. E tem uma ruma de jovens, uma ruma de pessoas sendo guiadas, influenciadas por esses ímpios malditos, incircuncisos, que não querem nada com Deus. Só querem ganhar dinheiro, só querem ter um nome nos estados, nas revistas, nos jornais, nas redes sociais, ganhar sucesso. E um monte de gente seguindo. Eu sigo fulano, nós temos que seguir Jesus. Siga Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não podemos ser semelhantes ou parecidos, ou ter as mesmas práticas que esse povo teve. Porque a ira de Deus veio sobre eles. Amém? Vamos lá, vai para frente. Eles tentaram a Deus. O que é tentar a Deus? Ou por Deus a prova. O termo tentar a Deus geralmente se refere a desafiar ou questionar a vontade divina, agindo de forma imprudente ou irresponsável, confiando que Deus irá intervir e proteger. O cara age de forma imprudente, irresponsável, e ainda acha que Deus tem a obrigação de livrar de todo mal. Daí eu creio que eu vou ler esse texto aqui. Números 21, versículo 5 e versículo 6. Estamos terminando. Alguém achou? E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui não há pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Amém, meus irmãos? Está vendo aí? No capítulo 11 de Números, não leu, pois a nossa alma está farta, né? Só tem esse pão. Novamente no capítulo 1, o povo vem murmurando, o povo vem desobedecendo e tentando a Deus, tentando ao Senhor. Por que não tiraste a gente? Lá não tinha lugar não para a gente morrer, não tinha sepulcro para a gente ser enterrado não. Tu sai da gente para cá, não temos pão para comer, só esse maná. Tinha pão sim. O maná estava presente, o pão de Deus estava presente, só que o povo estava desprezando. Não queremos isso. A nossa alma está farta disso aqui. Não queremos mais ler Bíblia, não queremos igreja que pregue palavra. Já tem pessoas que vêm aqui e não ficou porque pregam muita palavra. Tem que ser mais oportunidade, louvor, coreografia. Não, aqui tem que ter palavra. Nós temos que ter palavra.
O que vai te guardar, te preservar, te vacinar é a palavra de Deus. O louvor é importante, a adoração é importante, com certeza, mas a palavra, meu irmão, ela que vai libertar, nortear, guiar, fortalecer e nos salvar. A Bíblia diz: essa palavra é enxertada em vós, é ela que tem poder de salvar nossas almas. Amém. Mas muitas das vezes nós estamos como Israel. Chegamos em casa, está todo mundo com a Bíblia aberta aqui. Chegamos em casa, fechamos. Só vou pegar na Bíblia quando? Quinta-feira, que tem culto. E às vezes, como pegamos, talvez em algum momento de forma mecânica, para cumprirmos a tabela, para não sermos reprovados. Só que nós já estamos sendo, porque Deus sonda é a intenção do coração. Nós temos que ter o hábito de ler as Escrituras. Quando a palavra passa a ser hábito na nossa vida, quando o jejum passa a ser hábito na minha e na tua vida, quando a adoração passa a ser hábito na minha e na tua vida, a gente vai ter prazer nisso. A gente tem muitos hábitos na nossa vida, e hábitos que muitas vezes nos tira do centro da vontade de Deus. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. Precisamos ter prazer, como a Bíblia diz, que o cristão, o servo, o temente, o que confia a Deus, o prazer dele é de ler a palavra. O prazer dele é de meditar de dia e de noite. Não importa se vai ser só 5 minutos, mas ele tem prazer de ler a palavra. Não importa se ele leu 3 vezes no dia, mas cada vez foi 5 minutos, mas ele alimentou, ele meditou. Aqueles 5 minutos vai trazer tanta eficácia para a vida dele, que no terceiro dia, no quarto dia, ele já vai estar em 10 minutos. Depois 20, a pessoa vai estar lendo a palavra 1 hora. Porque ele vai ter prazer em Deus. Ele vai ter prazer em meditar, porque aquilo vai ser alimento verdadeiro. Aquilo é o maná de Deus que preenche ele. Mas enquanto a televisão, a rede social estiver nos preenchendo, a gente vai ser cheio das coisas dessa terra e sempre vazio das coisas de Deus. Aqui que está a diferença do que nós temos nos enchido nessas últimas horas, nesses últimos tempos. Do que nós temos nos enchido. O que é que tem enchido e tomado lugar no nosso coração? Será que nós estamos sendo idólatras? Será que nós estamos construindo bezerro de ouro? Será que nós estamos ídolos? Será que nós estamos adorando cantores, evangélicos, pastores? Como tem pessoas que adoram pastores, adoram jogadores de futebol, adoram cantores famosos. Temos que ter cuidado, que às vezes há ídolo no nosso coração que não está percebendo, e ele está lá esconde em mim. E Deus hoje está nos despertando com essa palavra, para que não venhamos ver a mesma experiência que esse povo viveu. Eles tentaram a Deus, desprezaram. O diabo, quando Jesus foi levado para o deserto, ele foi levado para ser tentado. E o diabo só, lança-te daqui, porque está escrito: ao seu anjo dará ordem, e ele te sustentará, e tu não tropeçarás em pedra alguma. Aí Jesus diz: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Será que nós estamos tentando ao Senhor? Será que nós estamos desafiando, questionando a vontade de Deus? O povo questionou: por que nos trouxeste para esse deserto? Não tinha lugar no Egito para nós não. O povo passou 430 anos adorando imagens de escultura, comendo debaixo de chicote, de pêssego, escravo. Aí chega um momento que o povo clama. Quando o povo clama, Deus levanta Moisés, Deus tira o povo com mão forte, Deus providencia tudo do deserto. Aí o povo agora começa a questionar: tira essa gente para quê, Moisés? Lá estava melhor, lá a gente comia de graça. Será que nós estamos questionando a Deus porque não temos o que temos quando estava no mundo? Será que nós estamos desprezando o maná, a palavra, a presença, uma vida devocional com Deus? Amém, meus irmãos? Amém. Último, murmuração. Eles foram murmuradores, e é o que mais Israel cometeu, foi o pecado da murmuração. O que é murmuração? É mostrar que temos falta de fé e não compreender que a vontade do Senhor sempre é a melhor para nós. Quando a gente não consegue entender que a vontade de Deus sempre é melhor para nós, a gente murmura da situação que estamos vivendo, a gente questiona do momento que estamos passando. E eu creio que o irmão Abreu
sair. Um varão vai abrir em Êxodo 16, 1 e 3, e outro varão vai abrir em Números 14, 26 e 29. Êxodo 16, 1 e 3. Êxodo 16, 1 e 3, pode ler, irmão. E partindo de Eli, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sin, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês, segundo depois de sair da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem terá que nós morremos por mão do Senhor na terra do Egito? Olha aí. Estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comemos pão até fartar, porque nos tens tirado para este deserto para matares e fome a toda essa multidão. Olha aí, vendo a murmuração do povo. Deus tirou o povo do Egito, o povo clamou pela libertação, o povo clamou por socorro, Deus enviou socorro, tirou o povo, Deus abriu o mar vermelho. No capítulo 16, antes, o povo chegou nas águas de Mara, que eram águas amargas. Deus transformou as águas amargas em água doce, matando a sede do povo. Deus estabeleceu leis e estatutos. O povo disse que ia obedecer. E mais embaixo do capítulo 16, 1, o povo já se encontra murmurando, questionando, se lembrando das panelas de carne que comiam no Egito. Nos trouxesse para cá para morrer de fome. Não, Deus não trouxe o povo para o deserto para morrer de fome. Deus levou o povo para o deserto para mostrar que é um Deus provedor, um Deus que cuida, um Deus que ama, um Deus que cumpre a sua palavra. Mas a ingratidão do povo só levava o povo a se lembrar do que tinha no Egito. Nos trouxesse para morrer, quem dera que o Senhor nos matasse lá no Egito mesmo. João está entendendo? Que a ingratidão é algo terrível. Minutos antes, versículos antes, Deus abençoou o homem, eles com água potável, com água doce. E momentos depois, o povo se encontra reclamando, murmurando, desejando as panelas de carne. É assim. Quando o camarada não está no espírito, ele quer carne. E o que foi pregado aqui comigo é o quê? Lá em João, o que é nascido da carne, é carne. Quem é carnal sempre vai inclinar para as coisas da carne. O que é nascido do Espírito, não. Sempre se inclina para as coisas do Espírito. Outro texto, ele leu, Números 14, 26 e 29. Ninguém achou? Lê aí, Wellington. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando suportarei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel, como quem murmura contra mim, dizendo: vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim falei a voz do povo. Amém? É o que toma. Pode ler. Nesse deserto cairão os vossos carnados, como também todos os que vos foram cortados, seguindo toda a vossa fome, e 20 anos para cima, os que entre vós contra mim murmuraram. Olha aí. Veja o livro de Deus sobre o povo que murmurou. Deus acendeu a sua ira. Até quando suportarei esse povo? Que eu me manifesto, que eu abençoo, que eu derramo graça. E o povo murmura. Lá no anterior, eles tentaram Deus. Deus enviou as serpentes. Mordiam eles e muitos morreram. Aí o povo começa a clamar: Moisés, tem misericórdia, ora a Deus. Aí Deus orou a Moisés. Aí Moisés fez uma serpente de metal, hasteou ali, todos aqueles que olhassem para a serpente eram curados do veneno das cobras. Mas muitos morreram por causa de quê? Murmuração. Porque quando há murmuração, quem está operando é Satanás. Quando há murmuração, quem opera é a serpente, é o diabo.
Porque Ele é quem induz o homem a murmurar, reclamar da sua situação. O cara nunca está satisfeito com aquilo que ele tem, que ele está vivendo. Sempre há uma reclamação. E nós muitas vezes somos assim. Somos queixosos, reclamando das coisas e não percebemos que essa reclamação é murmuração. É uma murmuração contra o Senhor. Porque Deus tudo tem provido. Deus tudo tem nos dado. Mas não deu certo. E as coisas que tem dado certo, que Deus tem permitido na sua vida? Nós olhamos mais para aquilo que Deus não fez e esquecemos de ver o que Deus tem feito na nossa vida. Quando a gente passar a olhar o que Deus tem feito, a gente vai agradecer mais em murmuramentos. Amém, meus irmãos? Amém. Essas coisas foi o que impediram Israel de entrar na terra prometida. No versículo 10 de 1 Coríntios, para finalizar: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Quem é esse destruidor aqui que vem para matar, roubar e destruir? O diabo. Esses pecados são legalidades, são espaços que são dados para o diabo atuar. Versículo 11 diz assim: ora, tudo isso lhe sobreveu como figuras e estão escritas para aviso nosso. É uma advertência para nós, para quem já são chegados os fins dos séculos. Nós estamos no fim de todas as coisas. Essas coisas estão escritas para nós, para a advertência nossa. O 12: aquele pois que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Vigilância. Precisamos ter constante vigilância, porque o camarada que está em pé, pensa que não, ele cai, entra em dificuldade. Temos que vigiar. Versículo 13: Paulo diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Louvado seja Deus. O povo foi tentado em todos os momentos a pecar contra Deus, mas o povo não tinha motivo. Idolatria, não tem por que adorar outro Deus, porque estavam na presença de um Deus verdadeiro. Não tem por que eles tentaram a Deus, não tem por que eles murmurar, reclamar, porque tudo eles tinham à disposição dele. E nós, tudo nós temos à nossa disposição. Glória a Deus. Só que nós achamos que o que Deus tem para nós como compromisso é bênçãos materiais nessa terra. Ele vai te abençoar, vai se ele quiser. Mas Ele quer que, em primeiro lugar, o meu seu compromisso possa ser com a sua palavra. Jovem, você que está aqui, se a palavra, se Deus não for prioridade na tua vida, os teus planos serão frustrados, os teus planos não darão certo. Mas se Deus te dá em todos os nossos planos, escolhas e decisão, pode ter certeza, Deus confirmará todas as coisas sobre a nossa vida. Nós temos que andar no projeto de Deus. Nós queremos muitas vezes que Deus entre nos nossos planos, nem sempre Ele vai entrar nos nossos projetos. É como se Deus estivesse falando no céu: por que você quer que eu entre no seu projeto, mas você reluta e não entra no meu? Por que você quer que eu entre nos teus planos, mas eu chamo para você entrar no meu e você não quer? Nós temos, porque Deus quer que a gente comece primeiro um plano espiritual. Um plano espiritual. Porque quando você tem e eu temos um plano espiritual em primeiro lugar, reinando dentro de nós, porque Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparência, mas o reino de Deus está dentro de vós. Só há um desejo de estar no céu quando temos dentro de nós o reino de Deus. Então, se o reino de Deus estiver dentro de nós, você pode ter carro, casa, apartamento, o melhor salário, nada disso vai te desviar, porque dentro de você não está o reino terreno, mas está o reino celestial. Glória a Deus. É Deus em primeiro lugar, meus irmãos, e é isso que Ele quer, que Ele seja prioridade na nossa vida. Não sejamos cobiçosos, não sejamos idólatras, não sejamos prostitutos, não sejamos murmuradores, nem venhamos tentar o nosso Deus, mas que possamos ter isso como exemplo, que eles não entraram na terra por conta disso. E muitos, infelizmente, não vão entrar na Nova Jerusalém por conta desses e de muitos outros pecados. Vigiemos. Aquele que está em pé, vigie, para que não caia. Amém? Amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.